Saúdo aos amados irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o Nicolas, líder na rede de jovens, e convido-lhes a acompanhar os capítulo 21 de Atos dos Apóstolos até o capítulo 24. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cós, e no dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher, filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos. E saudando-nos uns aos outros, subimos ao navio, e eles voltaram para casa. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos a Pitomelada, e havendo saudado os irmãos, ficamos com eles um dia. No dia seguinte, partindo dali Paulo e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: Isto, diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus. Em Jerusalém, o varão, quem é esta cinta, o entregarão nas mãos dos gentios. E ouvindo-nos isto, rogamo-lhes, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazei vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: Faça-se a vontade do Senhor. Depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor e disseram-lhe: Bem vês, irmão, quanto milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios e apartaram-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos e nem andar segundo o costume da lei. O que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Faze, pois, isto que dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te. E faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmos andas guardando a lei. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem de que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Então, Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte, no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação, e ficou ali até se oferecer em favor de cada uma delas a oferta. Quando os 7 dias estavam quase se a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo
e lançaram mão dele. Clamando: Varões israelita, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos, contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo e do Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da coorte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias. Ele perguntou quem era e o que tinha feito. E na multidão, uns clamavam de maneira, outros de outra. Mas como nada podia saber ao certo por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu-se que, chegando às escadas, os soldados tiveram que lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo seguia clamando: Mata-o! E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: É-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: Sabes o grego? Não és tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse: Na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez sinal com a mão ao povo. E feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica, dizendo: Capítulo 22. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouvirem falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés da Gamaliel, instruindo conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e de todo o conselho dos anciãos, e recebendo destas cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manitados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que, indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E disse-me: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram em verdade a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. E então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: Levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que lhe moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo, ouça a voz de sua boca, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te
e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, foi arrebatado para fora de mim, e vi aquele que me dizia: dá-te pressa e saia apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava-os na sinagoga os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, sua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e aguardava as vestes dos que o matavam. E disse-me: vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. E ouviram-no até esta palavra e levantaram a voz dizendo: tira da terra tal homem, porque não convém que viva. Reclamando eles e arrojando de si as vestes e lançando o pó para o ar, o tribuno mandou que o levassem para a fortaleza, dizendo que o examinassem com açoites para saber por que causa assim clamavam contra ele. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: vê o que vais fazer, porque este homem é romano. E vindo o tribuno, disse-lhe: dize-me, és tu romano? E ele disse: sim. E respondeu o tribuno: eu, com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou-o de nascimento. E logo dele se apartaram os que o haviam de examinar. E até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha ligado. No dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o da prisão e mandou ouvir os principais sacerdotes e todo o seu conselho, trazendo Paulo, e o apresentou diante deles. Capítulo 23. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Mas o sumo sacerdote, Ananias, mandou os que estavam junto dele que os ferissem na boca. Então, Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui, assentado para julgar-me conforme a lei e contra a lei. Me manda ferir? E os que ali estavam disseram: injurias o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse: não sabia, irmãos, que era sumo sacerdote, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor. Levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos nesse homem. Se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. E havendo grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. E eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. Estes foram ter com os principais dos sacerdotes
e anciões e disseram: conjuramo-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como querendo saber mais alguma coisa de seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para matar. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando assim um dos centuriões, disse: leva este jovem ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este jovem, que tem alguma coisa que te dizer. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens de me contar? E disse ele: os judeus se concertaram, rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como tendo de adquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem e nem beberem até que o tenham morto. E já estão apercebidos, esperando de ti a promessa. E então o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados, 70 de cavalo, 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras, para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lícias a Félix, potentíssimo governador. Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estão já a ponto de ser morto por eles. Sobrevim eu com a soldadesca e o livrei, informando-o de que era romano. Querendo saber a causa por que acusavam, o levei ao conselho e achei que o acusavam de algumas questões de sua lei, mas de nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei, mandando também os acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Faça bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes foram mandado, o trouxeram de noite a Antipatride. No dia seguinte, deixando-os de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia e entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. E o governador, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei, quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Capítulo 24. 5 dias depois, o sumo sacerdote, Ananias, desceu com os anciãos em um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como, por ti, temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre e em todo lugar o potentíssimo Félix, com todo o agradecimento, o queremos reconhecer. Mas para que te não detenha muito, rogo-te, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é um peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e por isto o prendemos, e conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lícias, nolo tirou dentre as mãos, com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo: serem estas coisas assim. Paulo, porém,
fazendo-lhe o governador sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai para muitos anos que desta nação és juiz. Contanto, melhor ânimo respondo por mim. Pois bem, podes saber que não há mais de 12 dias que subi a Jerusalém ao adorar. E não me acharam no templo, falando com alguém, nem amontitando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Nem tampouco podem provar as coisas de que agora me acusam. Mas, confesso-te, que conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperaram, de que há de haver ressurreição de mortos, tanto dos justos como dos injustos. E, por isso, procuro saber ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Ora, muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e ofertas. Nisto, me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos, nem com alvoroço, uns certos judeus da Ásia, os quais convinham que estivessem presentes perante ti e me acusassem. Se alguma coisa contra mim tivessem, ou diga, estes mesmos, acharam em mim alguma iniquidade. Quando compareci perante o conselho, a não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. E então, Félix, ouvido estas coisas, lhes pôs dilação, dizendo, havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tribuno Licias tiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. E mandou ao centurião que o guardassem em prisão, tratando-o com brandura, e quem a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher, Drusila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E, tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, respondeu: por agora, vai-te, e em tendo oportunidade, te chamarei. Esperando, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que também muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. Mas passados 2 anos, Félix teve por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix com prazer aos judeus, deixou a Paulo preso. Com isso, termina a leitura de Atos do capítulo 21 ao versículo 24, e venho agora convidar os irmãos a participarem de uma breve oração. Senhor, meu bom Deus e soberano Pai, agradecemos pelo Senhor ter nos concedido esta palavra na qual hoje desfrutamos. Peço que o Senhor continue sendo benigno conosco e que nós possamos estar aprendendo da Tua palavra por muitos anos. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Convido também os irmãos que nos assistem a acompanhar os próximos capítulos aqui no YouTube.